julgamento do atacante Gabigol por suposta tentativa de fraude ao exame de doping vai seguir na próxima segunda-feira, 25. Depois aproximadamente 5 horas de sessão, hoje 18, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem TJD-AD decidiu seguir em outro dia. Já era esperado que a duração fosse longa. O que aconteceu, havia uma expectativa que o julgamento acabasse ainda hoje. Gabigol já prestou depoimento, assim como outras testemunhas. O julgamento começou às 14h e terminou às 19h de Brasília. A sessão não foi pública e foi realizada por videoconferência. Gabigol está sendo defendido pelo advogado Bichara Neto, contratado pelo Flamengo. Ele também representou o atacante Paulo Guerreiro no caso de doping. Pelo menos 8 pessoas foram intimidas a depor. São eles Gabigol, Danilo Machado, oficial de controle, Rafael Carvalho, líder da missão, Rodrigo de Souza da Silva, escolta, Márcio Tanuri, médico do Flamengo, Leandro Martins, enfermeiro do Fla, Everton Ribeiro, capitão do Flamengo à época, e Fernando Soleira, representante da CBF. Relembra o caso, o episódio aconteceu em 8 de abril de 2023. Era véspera de um jogo contra o Fluminense pela final do Carioca. A denúncia aconteceu apenas no final de dezembro pelo comportamento durante um teste surpresa fora de competição, no Ninho do Urubu. Os oficiais relataram várias situações negativas envolvendo o Gabigol. Segundo o registro, o jogador ignorou os profissionais antes e depois do treino, usou linguagem rude pela irritação e se mostrou indignado por sempre estar na lista. No fim, o camisa 10 ainda pegou o pote para coletar a amostra sem avisar a ninguém. Gabigol ficou irritado quando o oficial de controle de dopagem o acompanhou ao banheiro, segundo um dos relatórios no processo. Pelas regras, os oficiais precisam ver a genitália do atleta para checar se a urina está saindo dele mesmo e não de uma bolsa acoplada ao corpo. Por exemplo, o atacante negou que isso tenha acontecido. Gabigol teria entregue o pote aberto, contrariando o que o oficial de controle tinha pedido. Naquele dia, o centroavante não foi o único a ser testado. Outros jogadores do Flamengo também foram submetidos ao exame. O que diz o Código Brasileiro Antidopagem CBA-Art? 122. Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta ou outra pessoa. Sanção: suspensão de 4 anos, exceto e se o atleta ou outra pessoa puder comprovar circunstâncias excepcionais que justifiquem uma redução do período de suspensão, caso em que o período será de 2 a 4 anos, dependendo do grau de culpa do atleta ou de outra pessoa, ou 2 se em um caso que envolva uma pessoa protegida ou um atleta de nível recreativo, o período de suspensão corresponderá a, no máximo, 2 anos e, no mínimo, uma advertência, sem período de suspensão, de acordo com o grau de culpa.